Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 10 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, que deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da paróquia Santo Antônio, em Igarapé, Minas Gerais. E é uma alegria muito grande estar com vocês nessa missão. Completamos 2 anos em novembro. E para a glória do Senhor, a palavra de Deus tem sido motivo de cura, de bênção, de transformação, de conversão para muitas pessoas. E hoje eu quero pedir a sua ajuda mais uma vez. Seja um colaborador dessa missão, não com nada financeiro, mas simplesmente, se todos os dias você me ajudar compartilhando essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, você vai estar colaborando muito, mas muito mesmo, para que a palavra de Deus possa chegar na vida de outras pessoas. Você colabora também quando você deixa aí no YouTube o seu gostei, quando você se inscreve no canal e deixa seus comentários. Assim, o canal vai crescendo, e quanto mais esse canal de evangelização crescer, mais pessoas ele vai alcançar. Então eu conto com cada um de vocês com esse pedido especial. O Evangelho de hoje, nós vamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, a autoridade de Jesus. E é essa autoridade que Ele delegou a cada um de nós, quando nós saímos em seu nome para evangelizar e para cumprir a missão que Ele nos confiou. Jesus estava ali, como sempre, no dia de sábado, ensinando, falando das coisas de Deus na sinagoga. Mas quando Jesus falava, quando Jesus ensinava, a presença de Jesus era diferente. Não era igual os fariseus, que também ensinavam. Não era igual aos mestres da lei, que também ensinavam. Havia uma grande diferença naquilo que Jesus fazia e falava. Porque tudo que Ele fazia e falava, Ele fazia com autoridade, e não com autoritarismo. E é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabermos diferenciar isso. A autoridade, ela não é igual ao autoritarismo, porque a pessoa que é autoritária, o líder que é autoritário, ele gera nas pessoas insatisfação, mágoa, falta de comprometimento. As pessoas não se identificam porque, muitas vezes, por trás do autoritarismo está o medo. E a pessoa quer se manter como autoridade,
em muitas situações, humilhando as pessoas, fazendo as pessoas se sentirem pequenas diante dele. A autoridade não. A autoridade, ela é exercida no amor. A autoridade, ela é demonstrada automaticamente. E esse era o grande diferencial de Jesus. As pessoas viam Jesus, essa autoridade, mas viam que ele não usava da autoridade para humilhar ninguém. Ele não usava da sua autoridade para desprezar ninguém, para diminuir ninguém. O contrário, Jesus valorizava as pessoas simples. Jesus mostrava para o pecador que ele podia ser uma nova criatura. Jesus mostrava para todos que todos poderiam ter uma vida nova. E essa é a diferença. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, seja em casa, seja na comunidade, no trabalho, nos ambientes que nós vivemos, nós devemos exercer a autoridade e não ser autoritários. Porque quando nós exercemos a autoridade no amor, nós conquistamos as pessoas como Jesus conquistava. Em casa, por exemplo, o pai e a mãe devem exercer autoridade sobre os seus filhos. Mas quando o pai ou a mãe exercem essa autoridade, os filhos devem sentir que aquilo está sendo feito por amor. E assim as pessoas vão reconhecer essa autoridade e saber que aquilo que está acontecendo é para o bem, é para o crescimento daquela pessoa em todos os sentidos. Então nós devemos aprender com Jesus. Nós devemos aprender com Jesus. E se você sente que você ainda não está preparado para estar à frente, para assumir um chamado, para exercer autoridade, faça primeiro esse processo de cura. Procure o seu sacerdote, converse com ele. Porque, meu irmão e minha irmã, a autoridade é um dom que o Senhor nos deu. Mas se nós não o soubermos usar, infelizmente, nós vamos deixar o inimigo entrar no nosso coração. Quantas pessoas, e eu conheço várias pessoas assim, que começaram a, por exemplo, coordenar um movimento na igreja e deixaram isso como se fosse um sucesso, uma fama, subir a sua cabeça. E as pessoas notam essa diferença. E quem age assim, fica diferente também com os outros, porque aquela pessoa acha que agora ela é especial, que os outros devem se submeter a ela. Mas essas pessoas esquecem que todo o poder e toda a autoridade, ela é dada pelo Senhor. E a autoridade, quando não é exercida com amor, ela se torna autoritarismo. Mesmo quando você, pai e mãe, tiver que ser severo com seu filho, com a sua filha, e falar um não para ele, falar um não para ela, mas isso quando é no amor, no momento certo, eles vão entender. Quando nós entendemos que aquele movimento, aquela pastoral, aquele lugar que você trabalha, que de repente você exerce autoridade sobre as pessoas. Quando nós entendemos que essa autoridade, ela é do Senhor, para nós conduzirmos uma parte do seu povo, aí sim, nós agimos com autoridade e não com autoritarismo. Você pode estar perguntando, mas Paulo, por que falar hoje de autoridade e de autoritarismo? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque muitas coisas na nossa vida podem não dar certo quando nós não sabemos usar a autoridade. Nós podemos destruir muitos sonhos, podemos destruir muitos planos de Deus para a nossa vida, quando nós não sabemos usar a autoridade que o Senhor nos deu. Porque quando Jesus mandou os discípulos, Ele deu para eles autoridade e falou: ide em meu nome. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão dar de graça
aquilo que de graça vocês receberam. Então é dom de Deus, a autoridade é um dom de Deus. E quando bem usado, edifica a vida das pessoas. Faz as pessoas se sentirem amadas. Faz as pessoas se sentirem especiais, até quando são repreendidas. Eu creio que você já passou por essa experiência, eu já passei algumas vezes, de ser repreendido com amor. E entender que aquilo foi bom para mim. Entender que aquilo foi especial para mim. Meu pai é um grande exemplo disso na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, muitas coisas podem não estar funcionando se você deixa o orgulho, a vaidade tomar conta do seu coração. Quando você acha que por causa da autoridade que você tem, você é mais importante, você é mais especial do que os outros. Alguns chegam ao ponto de achar que aquilo vai ser para sempre. E esquecem que essa autoridade, ela é exercida por um tempo, por um período. E Jesus então vem nos ensinar isso. Ele vem nos mostrar a grandeza que Ele tem sobre cada um de nós. E que Ele deseja que assim também nós possamos agir com os outros. O autoritarismo fere. A autoridade cura. Guarda isso no seu coração. E é por isso que Jesus era diferente. Por isso que as pessoas viam nele algo diferente. Porque ele não era como os mestres da lei. Os mestres da lei ensinavam, falavam para fazer, mas eles mesmos não faziam. Colocavam fardos pesados nos outros, mas eles mesmos não carregavam. Então, se dentro de casa o pai e a mãe agem assim, não vai conseguir o respeito dos filhos. Se o chefe age assim, ele não vai conseguir o respeito dos empregados. Se na igreja algum líder age assim, ele não vai conseguir o respeito dos seus liderados. Mas quando nós agimos como Jesus e usamos a autoridade da forma certa, a bênção do Senhor vem acompanhada sobre nós e sobre aqueles que recebem esse chamado. E Jesus aqui, ele vai mostrar um exemplo de autoridade. Ali na sinagoga tinha um homem que era possuído por um espírito maligno. E quando aquele demônio vê Jesus, ele começa a gritar: o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio para nos destruir. Eu sei que tu és o Santo de Deus. Mas quando o inimigo manifesta naquele homem possuído, Jesus rapidamente manda aquele demônio se calar e sair daquele homem. Olha a autoridade. Olha a autoridade de Jesus. Jesus manda aquele demônio calar e sair daquele homem. E aqui eu não sei se você observou algo, mas eu, quando medito esse evangelho, eu gosto muito de refletir isso. Porque aquele demônio, ele estava falando coisas de Jesus que muitas pessoas ali não sabiam que ele era. Muitos ainda não acreditavam que ele era, mas o demônio já conhecia Jesus muito tempo antes. E ele disse: o Senhor é o Santo de Deus. Mas Jesus mandou ele calar. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque Jesus, ele quer ser conhecido não por aquilo que o inimigo falou dele. Jesus quer ser conhecido através de mim, através de você, através dos seus filhos, através daqueles que tiveram as suas vidas transformadas. É por isso que muitas pessoas ainda caem no engano, quando, às vezes, em algumas religiões, quando de repente está acontecendo, repreendendo um demônio, começam a conversar, perguntando: quem é você? O que você veio fazer aqui? E as pessoas, às vezes, se voltam para Deus com medo da manifestação maligna. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer que nós possamos ir para Ele por amor, nunca por medo. Nem por medo do demônio, nem por medo do inferno, nem por medo de nada. Porque Ele deu a vida por mim e por você, por amor. O reino de Deus não tem que ser divulgado por Satanás. A conversão não tem que ser divulgada por Satanás.
tem que ser divulgado, e nós devemos pregar os homens e mulheres de Deus com o nosso testemunho de vida, com aquilo que o Senhor tem realizado em cada um de nós. E o Senhor nos mostra que no seu nome nós podemos usar essa autoridade que Ele nos deu, essa autoridade que Ele nos confiou, para repreender o inimigo, para repreender as doenças, as enfermidades, para evangelizar, para mostrar o céu para as pessoas, para anunciar o reino de Deus. Use essa autoridade. Eu costumo dizer muito porque eu já fiz essa experiência. Minha mãe e meu pai, quantas vezes, minha esposa. Nós pais temos uma autoridade de Deus sobre os nossos filhos. Então vamos usar essa autoridade para abençoá-los. Para abençoá-los. Experimenta isso. Seu filho, sua filha está doente, está passando um momento difícil. Estenda suas mãos. E com autoridade, abençoa a vida deles. Faça isso, você vai ver uma grande diferença. Você vai ver Deus agindo através de você, porque existe uma autoridade dada a nós. E nós temos que usar. E quando usar essa autoridade, entender que o inimigo não nos obedeceu porque nós temos poder. Uma enfermidade, ela foi repreendida e a pessoa foi curada, não porque nós somos poderosos, mas simplesmente porque a misericórdia de Deus agiu através de nós. É por isso que nós temos que dar para Ele a honra, a glória e todo o poder e louvor que Ele merece. E quando Jesus repreendeu aquele demônio, as pessoas ficaram espantadas e ficaram ainda mais fascinadas com a autoridade do Senhor. Porque eles disseram, Ele manda nos espíritos maus e eles obedecem. Porque muitos tentaram repreender os espíritos maus, repreender o inimigo, repreender Satanás e não conseguiram. Porque não estavam revestidos de autoridade. Mas Jesus é a própria autoridade. E Ele estava revestido da autoridade e da graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, guarda isso hoje no seu coração. Peça ao Senhor que te dê o dom da autoridade e tire do seu coração qualquer sentimento de autoritarismo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, é assim que sempre nós iniciamos uma oração. É assim que nós iniciamos a celebração na Santa Missa, quando nós estamos em algum encontro, para dizer que nós estamos ali reunidos em Seu nome. E se nós estamos reunidos em Seu nome, grandes coisas vão acontecer, porque o Senhor nos dá a autoridade. O Senhor nos dá o poder para abençoar a vida das outras pessoas. Então hoje eu quero te pedir, Senhor, renova essa autoridade espiritual na vida de cada um de nós. Na vida dos pais, dos líderes, daqueles que exercem autoridade em qualquer lugar. Renova, Senhor, que a nossa autoridade seja exercida no nome do Senhor. Que possamos agir sempre em nome do Senhor. Que não deixemos a vaidade, que não deixemos o orgulho tomar conta do nosso coração, mas que possamos sempre entender que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem do Senhor. E é o Senhor quem nos dá para a glória do Seu nome e para a salvação de muitas pessoas. Dá-nos essa graça, Senhor, que possamos exercer essa autoridade, a autoridade do Senhor, para no Seu nome curar os enfermos, repreender os demônios, anunciar a salvação e ser instrumentos de paz, ser sal da terra, ser luz nesse mundo, para que aqueles que ainda não te conhecem possam te conhecer e possam querer estar com o Senhor através da nossa conduta, através da maneira que nós agimos em Seu nome. Senhor, que não sejamos como os fariseus, que não sejamos como os mestres da lei, mas que
nós possamos sempre nos espelhar no Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.